Olá, galerinha do bem, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam muito bem. Pessoal, hoje vamos fazer mais um vídeo de news, notícias para vocês. Hoje trago para vocês no site Phase Today uma notícia bastante interessante sobre a paralisia do sono. Pessoal, vocês estão vendo aí o site Phase Today, né? Eu deixo ali embaixo, depois na descrição, para vocês o endereço certinho para vocês entrarem lá, darem uma olhada. A notícia que eu estou passando para vocês, ela está ainda em inglês. Acho que não foi, pelo menos quando eu olhei, não tinha sido ainda traduzida para o português, mas deve ser traduzida logo, logo pela Anne ou por alguma outra pessoa. Logo, logo deve estar aí a tradução. Então eu fiz rapidamente uma tradução, né? Tô com ela aqui. Que também vou deixar disponível para vocês ali no meu blog. Vocês pegam o endereço ali embaixo também no meu blog, vocês podem entrar lá, tá lá traduzidinho o que eu vou passar aqui para vocês, tá? Mas, pessoal, é muito interessante a notícia que está lá agora sobre a questão da paralisia do sono. Quantos de vocês já não passaram pela paralisia do sono, né? Às vezes é bastante desagradável. Bom, vamos ver aqui o que diz. O texto é sonhando acordado ou acordado enquanto sonha. Baland Jada, cientista da Universidade de Harvard e Cambridge, estuda o tópico da paralisia do sono. Em seu novo artigo publicado no jornal Big Think, o pesquisador abordou vários questionamentos referentes ao fenômeno, do qual cerca de 20% das pessoas do planeta já experimentaram pelo menos uma vez na vida. Eu acredito que seja até muito mais que isso, pessoal, tá? A paralisia do sono ocorre com mais frequência quando estamos em estado de privação do sono, quando tiramos uma soneca durante o dia ou quando acordamos enquanto ainda estamos no período REM, que é aquele período da movimentação rápida dos olhos, que é quando você está sonhando, tá? Junto com a incapacidade de se mexer, que por si só já é muito assustador, essa experiência é frequentemente acompanhada de alucinações. Algumas das alucinações mais comuns experimentadas pelos sofredores, aqueles que passaram por isso, inclui-se a impressão de estar olhando para si mesmo fora de seu corpo, bem como a presença de criaturas assustadoras. Jalal, no entanto, explica que esses dois casos são atividades disruptivas de uma área específica do cérebro que ele chama de a junção ali temporoparietal, tá? Essa área é responsável em nos auxiliar a distinguir o eu e o outro. Durante o sono REM, isso é desligado e nós podemos nos ver de uma perspectiva de terceira pessoa, similar às desordens que ocorrem durante a paralisia do sono. Então, claro, é uma explicação bem científica dessa questão, né? Os cientistas estão aí pesquisando essas questões do sono e eles então têm essa tendência de associar tudo isso com características do cérebro, né? Determinados locais do cérebro, quando estimulados, dão determinadas respostas. E os cientistas, então, eles focam nessa forma de abordagem não dual da questão, né? Ou seja, não falando de uma alma, de um espírito que se desloque para fora do corpo físico, mas como tudo, questão de uma produção alucinatória do nosso próprio cérebro, tá? Bom, vamos lá. Se uma pessoa na paralisia do sono vê um fantasma, uma sombra assustadora ou um monstro, isso pode ser uma projeção do seu próprio corpo que pode ser tomado por engano como um ser separado, uma interpretação enganosa do cérebro, tá? Esta hipótese ainda não foi provada, mas é consistente com as observações disponíveis. Eu até tenho uma questão bem interessante nessa, que eu quando estou naquele estado intermediário entre o sono e a vigília, que a gente chama do estado hipnagógico, me era comum muitas vezes eu estar meio que enxergando pela clarividência, com os olhos fechados, e eu via uma forma de uma pessoa. E ao focar a minha visão, eu ia abrindo os olhos e naquele mesmo local onde eu havia visto a forma de uma pessoa estava, por exemplo, um casaco.
Então eu observei que muitas vezes minha mente interpretava aquilo que eu estava vendo, né, colocando uma forma naquilo que eu estava vendo, tá? Isso tem muito a ver com o que o cientista está falando aqui. Por isso é importante a gente estudar essas questões todas para aprender a diferenciar o que é realmente um espírito do que é uma projeção mental nossa. Assim como a gente aprende a diferenciar o que é uma experiência fora do corpo e o que é um sonho lúcido. Né? Porque a gente tem que ter esse senso crítico de pesquisa para não aceitar tudo de maneira pouco lúcida. Bom, continuando. Jalal tem investigado repetitivamente as características culturais da percepção da paralisia do sono em diferentes países. Por exemplo, na Dinamarca, as pessoas consideram um fenômeno trivial, ativado pelo cérebro, enquanto para os italianos está associado com o mito de Pandafesh, um demônio que fica sobre o corpo. Para os egípcios, a paralisia do sono é causada por um gênio, um djinn que eles chamam, né? Um espírito que pode matar suas vítimas. Muitos egípcios realmente temem morrer durante uma experiência de paralisia do sono e passam 3 vezes com mais frequência pela paralisia do sono do que os dinamarqueses, tá? O problema é que o medo aumenta a probabilidade da paralisia do sono, bem como a sua duração e leva a alucinações mais intensas. Jalal também afirma que sua última pesquisa está publicada brevemente, será publicada logo, né, brevemente, e demonstra que a paralisia do sono, acompanhada por alucinações e crenças culturais, pode ser a causa real de sintomas de traumas de ansiedade. Uma das formas de combater a paralisia do sono é entrar em um sonho lúcido. Tanto a paralisia do sono quanto o sonho lúcido são chamados de estados de fase. Aqui eles colocam, né, essa questão da fase que eu já falei para vocês em outros vídeos de notícias. A fase é toda aquele estágio que nós entramos quando a gente está tipo num transe, digamos assim, como a própria paralisia do sono, como o estado hipnagógico, como o sonho lúcido, como a experiência fora do corpo, tá? Todos são estados de fase, eles chamam. De acordo com Jalal, tanto as pessoas que sofrem com a paralisia do sono, tanto quanto os sonhadores lúcidos, encontram-se entre o REM e a vigília. Mas o primeiro está sonhando acordado, né? O caso da pessoa que está tendo a paralisia do sono, ela está sonhando acordado, enquanto que o último, aquele que está tendo sonho lúcido, ele está acordado enquanto sonha. O sonho lúcido pode dar a sensação de controle da situação e assim ser terapêutico, né? Vejam que interessante. Essa questão da paralisia do sono, ela é realmente algo que a gente acaba discutindo bastante porque é muito comum acontecer quando a gente está estudando a projeção astral, porque é essa passagem, né, de um estado para o outro. E neste momento, então, nós acabamos não conseguindo nos mexer fisicamente e muitas vezes nós acabamos entrando em pânico. Muitas pessoas alucinam neste momento porque o medo induz o cérebro a projetar uma imagem para tentar interpretar aquilo que está acontecendo, como eu falei no meu caso ali, que eu olhava para aquele local e via uma pessoa onde tinha um casaco, né? Então, como eu não tinha medo, né? Então eu acabava mantendo a concentração ali até eu perceber realmente o que estava ali naquele local, né? Mas pessoas que não estão acostumadas, elas podem entrar em pânico ao verem ali uma pessoa, por exemplo, e acabar até transformando aquela pessoa num monstro devido ao próprio medo dela, né? Então, esse estágio traz essas alucinações. E quando você, então, estuda a projeção astral, estuda os próprios sonhos lúcidos, você acaba aprendendo a passar por esse tipo de situação de forma muito tranquila, né? Você transcende daquele pânico e entra no sonho lúcido e consegue, então, resolver o seu problema de uma forma terapêutica. Muito interessante, não é mesmo? Pessoal, para não me alongar mais, fico por aqui. Espero que tenha achado interessante essa notícia sobre paralisia do sono. Até mais, pessoal. Até
o próximo vídeo de notícias. Paz profunda.